Estamos aqui com mais um vídeo no canal, então roda a vinheta! Pais amados, eu me chamo Natália, sou missionária pela Convenção Batista Norte Rio Grandense, juntamente com a nossa igreja em Mossoró, Igreja Batista Filadélfia, que está localizada no bairro Belo Horizonte. Vou contar para vocês um pouco de como foi para decidirmos realmente vir para cá. No ano de 2007, eu comecei a namorar um missionário, nós começamos a namorar e com um tempo depois nós casamos. Algum tempo depois tivemos nosso primeiro filho. E durante todo esse período ele falava que ele teria um chamado e que quando o Senhor tocasse, ele sairia da cidade e nós viríamos para uma cidade longe pregar o Evangelho do Senhor. E eu nunca acreditava que isso fosse acontecer, porque assim, é bem difícil a pessoa ter coragem de largar os parênteses, que ele tem muitos parentes, na cidade que nós morávamos, e largar tudo, o emprego, tudo, como foi o caso da gente, para ir para uma cidade pregar o Evangelho. E assim aconteceu. No ano de 2017, eu tive um problema de saúde, porque eu estava trabalhando numa empresa. Eu tive um problema de estresse e perdi 30% do meu cabelo. E eu me lembro que teve um dia, no dia que aconteceu a minha demissão, eu jamais esperava. Eu estava chorando muito, eu cheguei na empresa e chorava muito. Muito, 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 porque eu não queria mais entrar, eu estava já no início de uma depressão. Eu não queria mais entrar na empresa, eu chorava e não sei, foi de uma hora para outra, eu fiquei assim. Eu gostava de trabalhar lá e de repente eu já não queria mais porque aquilo estava me fazendo mal. Também porque eu acredito que eu estava muito abalada na questão de ter perdido meu cabelo. E cheguei na empresa, entrei, passei 3 dias de atestado antes disso. Aí numa quarta-feira eu cheguei na empresa, entrei e falei com o supervisor. Ele era meu supervisor um tempo atrás e eu tinha uma amizade com ele. Até mesmo meu esposo tinha uma certa intimidade com ele. E eu cheguei para ele, falei com ele, me ajude, por favor, para a empresa me demitir. Eu preciso sair, eu não aguento mais, eu não estou aguentando. Já está abalando meu psicológico, não está me fazendo bem. Eu não vou dar bons frutos para a empresa nessa situação que eu estou. Ele disse: Natália, você não tem nada que venha fazer com que você seja demitida agora. Você tem ótimos resultados, então não tem nenhum motivo. E hoje, data de hoje, que foi no meio do mês, foi no dia 17. Então, data de hoje jamais haveria demissão. Isso foi na hora que eu entrei na empresa. Então, eu já me desloquei para o local onde eu deveria trabalhar, onde eu deveria exercer a profissão, já chorando para minha mesa. E cheguei lá chorando muito, minhas colegas de trabalho perguntando o que tinha acontecido. E aí eu contei. Elas já sabiam da queda do meu cabelo, mas eu contei que eu não estava bem e que eu estava me sentindo muito mal ali, que eu precisava sair, porque senão poderia agravar minha situação. E elas disseram: não, tenha calma e tudo. E eu chorava muito. Consegui exercer uma parte do trabalho porque eu entrava no horário de 8 horas da manhã. Quando deu assim umas 9h30, eu já não aguentava mais, o nariz entupido de tanto chorar, e fui pro banheiro, chorando muito. Quando eu cheguei no banheiro, eu liguei pro meu esposo e disse: filho, eu não aguento mais não. Eu falei com o meu supervisor, ele disse que não tem como, jamais eu seria demitida nesse tempo, que iria demorar. Para mim ser demitida eu teria que aguardar uns 6 meses. E jamais uma pessoa na situação que eu me encontrava conseguiria aguardar 6 meses. Eu acho que eu não aguentaria aguardar mais nem 6 dias, para ser sincero. E eu chorando muito, ele tentando me acalmar e eu chorando.
Ele disse, mamãe quer falar com vocês. Ele estava na casa da mãe dele. E a mãe dele falou, minha filha, tenha um pouquinho de calma. Ela disse, vamos fazer o seguinte, a gente crê tanto no Deus que nós servimos, vamos fazer o seguinte, você ora daí, que eu oro daqui. Deus vai agir. Eu nunca vou me esquecer disso que ela me disse. Naquele mesmo momento, ela desligou e eu desliguei e eu orei. E eu disse ao Senhor, Senhor, se eu estou sofrendo porque eu não fiz a tua vontade, porque eu errei em não fazer a tua vontade, me dá uma nova chance. Se o Senhor me permitir sair daqui bem, fisicamente pelo menos, e emocionalmente, eu vou te servir onde o Senhor chamar, onde o Senhor me mandar. Eu nunca vou me esquecer que eu prometi isso ao Senhor. E tudo bem, passou. Isso foi mais ou menos no mês de julho de 2017. Quando deu mais ou menos... Eu saía do meu horário de trabalho 2 horas da tarde. E quando foi meio-dia, chegou o meu supervisor atual, que não é o que eu tinha conversado. E disse assim, Natália, coloque aí uma pausa, porque estão lhe chamando lá no RH. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, é o que eu estou pensando? Ele disse, infelizmente é. Eu levantei, eu glorificava ao Senhor, eu chorava de emoção. Eu glorificava ao Senhor, obrigada, meu Deus, glória a Deus. E as minhas colegas de trabalho não entenderam, porque os supervisores chegam perto de você, falam praticamente no seu ouvido e não faz nenhum esboço, nada, para não chamar atenção. E as minhas colegas de trabalho não entendiam, porque eu estava ali chorando e glorificando a Deus. E quando elas passaram a entender que eu estava sendo demitida, elas começaram a chorar, né? Porque eu iria sair. Elas choravam porque eu ia sair e eu chorava de felicidade porque eu ia sair. Então eu fui para o RH chorando. Quando eu cheguei lá, o menino do RH, o rapaz do RH disse assim, nossa, nem acredito que você está sendo demitida. Aí eu disse assim, aí ele disse, eu sinto muito. Aí eu disse, pois eu não sinto. Eu disse, eu agradeço muito a oportunidade que a empresa me deu, mas já era o meu tempo, eu já precisava sair. Quando a gente não tem mais o que dar frutos, a gente não pode ficar ali tomando espaço. Então, eu saí daquela empresa e quando foi em setembro, meu esposo teve um problema sério de saúde, ele passou 4 dias internado no hospital, eu com ele, e a todo momento a gente viu a agir de Deus ali. Em todo momento, o Senhor cuidando da gente. E quando foi em fevereiro de 2018, nós fomos para um retiro espiritual com a nossa igreja, na qual tem o nosso pastor Marcel como líder. E Edgley conversando com o pastor, disse desse desejo. E o pastor disse assim, você tem realmente o desejo? A Edgley disse que tinha o desejo de ser missionário. E ele disse, pois vamos orar. E isso, ele tinha conversado com a Edgley e eles dois estavam orando, eu não sabia ainda. Quando foi mais ou menos no mês de abril, aí eu me lembro que a gente foi para o culto de oração. Aí chegou no culto de oração, a gente orou normal. Quando terminou o culto, aí Edgley, a gente já vinha para casa, já estava na metade do caminho. Aí Edgley disse assim, filha, amanhã nós vamos conhecer o nosso campo. Eu disse, campo? Que campo? Aí ele disse, o campo missionário que nós vamos trabalhar. Eu olhei assim pra ele e ri, sabe? Eu disse, sei. Ele, eu tô falando sério. Eu, sério? Ele, sério. Eu, como assim? Ele disse, o pastor falou pra gente que amanhã a gente vai conhecer o campo. Aí eu disse, não acredito. Aí eu fiz ele voltar pra confirmar com o pastor que realmente nós iríamos conhecer o campo. E ali passou a me dar uma emoção na questão do medo. Mas quando a gente pisou o pé, colocou o pé nessa cidade aqui, em Felipe Guerra, eu percebi que o Senhor estava no controle de tudo. E realmente, de cara assim, a gente já amou a cidade. Já tivemos pessoas maravilhosas nos acolhendo. Passamos em torno de uns 9 meses. Mais ou menos uns 9 meses. A gente começou de março para abril.
e a gente se mudou em dezembro. A gente passou uns 9 meses vindo para cá quase toda semana para fazer visitas, conhecer a cidade, procurar casa para alugar. Então a gente passou esse tempo todo fazendo esse trajeto, mais de 9 meses. Toda semana nós estávamos aqui. E estamos aqui hoje, para a honra e glória do Senhor, já faz mais de um ano. E estamos desenvolvendo trabalho com mulheres, o PGM feminino, que as meninas falam que é a terapia semanal. São pessoas maravilhosas, amo de paixão. Eu não posso nem citar nomes porque são tantas, mas tem aquelas que estão ali o tempo todo com você, ali lhe dando força. E eu agradeço muito a cada uma delas, que eu sei que elas veem os nossos vídeos, então eu agradeço. E elas sabem o quanto nós amamos elas, e eu em particular. Desenvolvemos o trabalho com as crianças, que é um trabalho no qual nós vemos assim florescer criança, que é assim uma coisa que nos dá muita alegria, porque quando não tá esse tempo da pandemia não está tendo o PGM, e as mães falam assim, eu não vejo a hora de começar, porque eles têm uma forma diferente de agir. Toda semana nós temos aquele cuidado de mostrar como é o certo, como é que tem que ser feito. Então, nessa pandemia, nós estamos tendo essa dificuldade. Por quê? Porque as crianças já não conseguem ver no celular. As crianças não conseguem ficar quietas, elas vendo através de uma televisão do negócio assim. Eles querem ver ao vivo, eles querem sentir aquela emoção de estar perto. Então, são emoções que só nós podemos sentir e que não sabemos nem explicar. Mas é muito prazeroso trabalhar para o Senhor. E eu agradeço ao Senhor. Eu sei que eu tive que passar por uma prova grande para poder estar aqui, mas eu agradeço muito, muito, muito a Deus por ter permitido eu estar aqui com a minha família. E peço que o Senhor nos permita estar muitos e muitos anos aqui, louvando e engrandecendo o nome dEle. E que Ele seja glorificado através da minha família. Então, foi assim que aconteceu a nossa história. Todas as vezes, deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar, certo? Precisamos muito dessa ajuda de vocês, para que os vídeos sejam compartilhados com os amigos, com os parentes, certo? Para a divulgação dos nossos vídeos depende de vocês nos ajudar, certo? Então fiquem com Deus e a paz do Senhor. Beijo.